No capítulo 1 de Atos, nós encontramos algumas informações muito interessantes sobre este livro. Eu vou ler com você os versículos 1 e 2 que dizem o seguinte: Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Não diz aqui quem escreveu, mas nós sabemos que quem escreveu foi o Dr. Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos, como ele se tornou conhecido. É interessante que, ao escrever para Teófilo, ele acabou deixando para nós também um compêndio muito importante de tudo aquilo que aconteceu após o ministério de Cristo. No versículo 2, ele vem nos mostrando qual que é o grande objetivo do livro de Atos e também o grande objetivo da existência da igreja. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Está falando de Jesus. E se você reparar bem, está dizendo que Jesus deixou mandamentos. Olha que interessante. Nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. E a Bíblia diz que no novo concerto ele escreveria esses mandamentos nas tábuas do nosso coração. Os 10 mandamentos, uma curiosidade aqui, eles são eternos, para sempre. Nós vamos cumprir esses 10 mandamentos aonde quer que estivermos. E é bem simples eu te provar isso. Nunca você poderá ter outros deuses, nunca você terá imagens de esculturas, nunca você tomará o nome do teu Deus em vão, nunca você vai deixar de observar o sábado. Em Isaías 66, 22 e 23 diz lá que de um sábado ao outro virá toda a carne adorar perante mim, no novo céu e na nova terra que eu farei, diz o Senhor. Não é interessante isso? Outra coisa que você nunca fará, você nunca vai desrespeitar pai e mãe, você nunca vai poder matar, nunca vai poder roubar, nunca vai poder adulterar, você nunca vai poder cobiçar e você nunca vai poder levantar falso testemunho contra o teu semelhante. Percebe? Os 10 mandamentos são eternos. Mas o texto aqui em Atos está falando de mandamentos por intermédio do Espírito Santo. E fica uma pergunta: qual foi o mandamento que Jesus deixou antes de ser, a Bíblia usa aqui a palavra, elevado às alturas? Quais foram esses mandamentos que Jesus deixou antes de ser elevado às alturas? Esses mandamentos foram dados aos apóstolos e, por consequência, a mim e a você hoje. Eu poderia dizer para você exatamente qual é o mandamento, quais são esses mandamentos, mas eu não vou fazê-lo, tá bom? Eu prefiro ler para que não fiquem dúvidas. E a minha pergunta para você neste momento, e eu queria que você respondesse com sinceridade, não para mim, mas para Deus: você tem guardado este mandamento? Você tem cumprido este mandamento? Eu vou ler para vocês, tá certo? O mandamento este está em Mateus capítulo 28, os versículos 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é o mandamento? Vá, ide, pregue o Evangelho. Ensine as pessoas a respeito de Jesus. Ensine as pessoas a respeito do amor de Jesus. Ensine as pessoas a respeito do sacrifício de Jesus. E convide essas pessoas a se renderem na presença de Jesus, entregando a vida a Ele. E convide elas a fazerem isso de forma pública. Como? Sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, você tem guardado este mandamento? Outra vez, outras palavras, porque é outro escritor aqui, o mesmo mandamento diz assim em Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer
será condenado. Queridos, nós gostamos de viver em conformidade com todo o querer de Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, somos limitados, mas Deus nos chama para guardarmos os seus mandamentos. Tanto os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, quanto esse mandamento que Jesus nos deixou através do Espírito Santo para os seus apóstolos e automaticamente para nós hoje. Que mandamento é este? Vá e pregue o Evangelho. Mas não pregue de forma ocasional. Você precisa pregar o Evangelho de forma intencional. Você precisa se aproximar de pessoas, dizer a elas do amor de Deus e convidá-las a conhecerem mais desse Deus e da sua palavra. Você me entende? Esse é o querer de Deus, esse é o mandamento de Deus para a tua vida. Que o Senhor te abençoe muito e você possa cumprir este mandamento. Uma curiosidade, as pessoas perguntam se hoje ainda é possível ter apóstolos. É interessante notar a origem dessa palavra apóstolos. A palavra apóstolos significa, literalmente, olha, apos significa fora ou longe. E tolos enviados. Então, apóstolos são aqueles que são enviados para fora. São aqueles que são enviados para longe. Com o tempo na história, eles acabaram confundindo essa palavra com navios. Então, os navios eram chamados de apóstolos. Com o tempo, não. Na verdade, antes de Jesus usar essa palavra para os seus discípulos ou apóstolos, né? A palavra usualmente era utilizada nesse caso. Depois passou a ser utilizada essa palavra para a carga do navio. Apóstolo é aquele que é enviado para longe. Nós todos somos apóstolos? Não. Pouquíssimos de nós somos apóstolos, porque a grande maioria de nós somos discípulos. Os discípulos não precisam ir para longe. Os discípulos ficam exatamente aonde foram alcançados pelo Evangelho e fazem a diferença no lugar onde eles estão inseridos. Eu desejo a você que você seja um excelente discípulo. Um discípulo pregador das boas novas e guardador do mandamento de Jesus. Deus te abençoe. Se você me permite, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Maravilhoso Deus e Pai, entrego nas tuas mãos nesta hora a vida deste meu amigo, desta minha amiga que ora comigo. E o poder que eu peço ao Senhor sobre a vida dele e sobre a minha também, é que nós possamos ser instrumentos poderosos nas tuas mãos, que nós possamos guardar os mandamentos de Jesus, que nós possamos ir, possamos preparar pessoas, possamos ensinar a essas pessoas do amor de Deus e possamos ajudá-las a se prepararem, porque muito em breve aquele que prometeu que viria, virá e não tardará. E quando ele vier, que nós todos estejamos preparados, nós te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus.